Muito obrigado, podem sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero, em primeiro lugar, esta manhã, agradecer a Deus, porque eu estou vivo. Se você não agradeceu a Deus ainda é hoje, porque está vivo, é hora de agradecer, porque tem muita gente que não está. De ontem para cá morreu tanta gente no mundo e nós escapamos. Maravilha. Estou muito grato a Deus porque, havendo estado no primeiro congresso dos Gideões, havia pouco mais de 500 pessoas e agora, 30 anos depois, são milhares e milhares e com os recursos da internet, nós estamos literalmente atingindo milhões. Quero ser grato a Deus pelos 30 anos de Gideões. Mas eu queria, nesta palavra introdutória, dizer algumas poucas palavras sobre o pastor Cezino Bernardino. Quando os dias se passarem, o futuro chegar, e o pastor Cezino Bernardino houver terminado sua tarefa e houver transposto os umbrais da eternidade, ele vai ficar conhecido na história do Brasil, na história evangélica do Brasil e de outras nações, como o apóstolo de missões. Vocês creem nisso? Digam sim. Agora eu lhes pergunto uma coisa, já agora nesta primeira parte da mensagem, ainda não a mensagem propriamente dita. Não será uma grande injustiça que nós estaremos cometendo de deixar para chamar o pastor Cezino Bernardino de apóstolo das missões quando seu corpo estiver no esquife? O movimento pentecostal brasileiro é um movimento extraordinário. Nós temos tantas coisas para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós neste país, tantas, tão inúmeras, que ininterruptamente nós usaremos este microfone para ir até a noite. E nós não conseguiremos esgotar a pauta de motivos e de razões para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito através e no movimento pentecostal brasileiro. Eu tenho acompanhado este movimento por alguns dias. Eu tive, por exemplo, o privilégio de conhecer pessoalmente Daniel Berg. E tive o privilégio de conviver com algumas ilustres pessoas desse movimento pentecostal, como, por exemplo, Emílio Conde, uma figura quase legendária. Eu tenho tudo a agradecer a Deus pelo que pude herdar dos meus antepassados, dos pioneiros deste movimento. Mas eu queria, nesta manhã, com senso de uma responsabilidade muito grande, repartir com todos um sentimento de, não digo de frustração e nem de desengano, mas algo a lamentar, relacionado com o nosso grande movimento pentecostal brasileiro, senhoras e senhores, meus companheiros de ministério, jovens e antigos. Durante 9 décadas, o movimento pentecostal brasileiro, que é tão bíblico, que é tão escriturístico, e às vezes quase chegou a ser radical no seu apego ao texto sagrado, durante 9 décadas nós desprezamos 3 dos 5 ministérios que a palavra de Deus diz que a igreja precisa possuir. Tem sido dito que nós somos o maior movimento pentecostal no mundo, isso tem sido alardeado por décadas. Mas nós temos sido um movimento pentecostal baseado em 2 ministérios. Isto não é rigorosamente bíblico. Rigorosamente bíblico é uma igreja pentecostal, uma igreja regular, ter como suporte ministerial 5 ministérios, e nós não os tivemos. Nossos pais históricos não nos legaram, eles não nos deram o direito e nem a informação, e nem o privilégio, e nem a oportunidade, e nem a direção, e nem a diretriz para termos nem mestres, nem profetas e nem apóstolos. E tudo que nós sabemos que existe hoje, os desmandos, as
confusões, o fracionamento vil e lamentável, a desagregação torpe e miserável que graça hoje é resultado de não termos nem mestres, nem profetas e nem apóstolos. Mestres os tivemos, apóstolos os tivemos, profetas os tivemos, nós os tivemos. Eu poderia mencionar alguns de cada um dessa área. Menciono só dois mestres insuperáveis: João de Oliveira e José Menezes, de saudosíssima memória. Profetas tivemos alguns. Por exemplo, o missionário Samuel Nistro, também de saudosíssima memória, um profeta extraordinário. Nos anos passados, décadas atrás, ministrava no templo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, quando de repente, naqueles lampejos próprios de Elias e de Jeremias, de Moisés e de Joel, ele interrompeu a sua mensagem, a sua linha de raciocínio e começou a dizer: vai acontecer assim e assim, e descreveu todo o cenário da guerra mundial. Foi um espanto para quem ouvia, e mais tarde conferiu-se que aquela palavra dita no púlpito, ela estava a par com os relatórios das agências de notícias internacionais. Profetas os tivemos, mas não os reconhecemos. Mestres os tivemos e não os reconhecemos. Apóstolos os tivemos e não os reconhecemos. Eu menciono dois esta noite. Esta palavra inicial que eles trago, talvez ela vá ter um sentido de depoimento para a história. Não sei, pastor Cezinho Bernardino, se voltarei a esta tribuna e deixo um depoimento para a história. Nós nunca reconhecemos mestres, nem apóstolos, nem profetas. E sorrateiramente, sutilmente, nos deixamos enganar pelas sutilezas não teológicas e muito menos lógicas. E foi substituída a beleza do ministério apostólico na igreja por uma figura extra-bíblica chamada pastor-presidente ou presidente de convenção. E para ser presidente é preciso eleição, para ser apóstolo só uma indicação divina. E nós então trocamos a unção do Espírito Santo pela política ministerial. Nós abandonamos ao ouvir a voz do Eterno que abre o mar vermelho para nos confundirmos com aqueles que simplesmente lavam as mãos nas piscinas eclesiásticas. E por falta de apóstolos, não temos hoje para quem olhar e dizer: é a figura que poderia dizer, façam e todos fariam, porque só os apóstolos são ouvidos nacionalmente, só os apóstolos, presidentes não são. E como 90 décadas se passaram com este imenso prejuízo, agora é tarde demais, porque agora que sabemos que precisamos deles, não os aceitamos mais, porque outros vieram antes de nós e também não os respeitamos. E também não os aceitamos, sobretudo porque não partiram de nós. Porque ainda alimentamos a triste ilusão de que somos os maiores e os melhores. Estou nesta manhã aqui atendendo o seu convite. O senhor sabe que eu nunca manipulei a vinda a esta tribuna. O senhor sabe que nunca me ofereci para estar aqui. O senhor sabe que nunca intermediei ninguém para um lugarzinho aqui. Mas eu estou nesta manhã como quem tem a responsabilidade de dizer a este povo o que eu acabei de ler na palavra de Deus. Surdos, ouvi. Surdos, ouvi. Se a unção do Espírito Santo não sair de nossas tribunas, se a simplicidade do Evangelho não for trocada, substituída pelos conhecimentos de jurisprudência, nós ainda teremos um bom caminho pela frente.
Se a aliança de Jeová não for substituída pelos anéis de grau, ainda teremos um bom tempo de poder e de unção. Se os 2 testamentos da Bíblia Sagrada não forem postos de lado por causa das condecorações das prefeituras e dos governos, nós ainda vamos ter um tempo de avivamento. Se as nossas medidas deixarem de ser as circunstanciais e falsas que hoje existem, de um pastor valer, não pela sua autoridade moral e espiritual, mas pela quantidade do rebanho que tem após si, se isto descontinuar, o avivamento vai prevalecer até a volta do Senhor Jesus. Surdos, diz a palavra de Deus, ouvi. Quero fazer esta manhã 3 abordagens sobre os 2 textos lidos. Primeira, quando Deus ouviu por bem criar o homem, graças a Deus que ainda somos criacionistas, porque perto de nós, na outra América e do outro lado do oceano, já não há muitos criacionistas, já muitos que são agora evolucionistas. Se nós considerarmos a maneira como Deus ouve por bem criar o homem, Ele lhe deu, e nós aprendemos isso nos primeiros dias de